Bom dia, gente. Eu vim aqui de manhãzinha porque eu tenho outras obrigações profissionais, eu não vou estar aqui durante a obra, mas eu queria mostrar o que eu vi ontem, explicar direitinho para vocês o que está acontecendo e por que eu acho que essa é uma questão bem grave que a gente vai precisar resolver aí o quanto antes. Então, eu cheguei ontem, fui fazer uma vistoria aí do que foi realizado até agora na obra. E ao olhar o quadro de luz eu vi uma coisa estranha. Eu vi que a gente tinha aqui 4 fios condutores, 4 fases saindo do quadro de comando e 2 neutros. No quadro, a caixa de entrada, né, de luz, deveriam sair só 2 fases e um neutro. Por quê? Porque todo esse cabo, esses cabos eles têm que ir obrigatoriamente para um quadro de distribuição, né? Com sistemas de proteção, as chaves seccionadoras, o DPS e o DR. E a partir daí tem que ser distribuído para os circuitos da casa. Por norma, tá? A NBR 5410 e junto com ela a NR10 de elétrica e a norma da Enel, elas não permitem esse tipo de instalação em que você tem um circuito saindo do poste e esse circuito não passa por caixa de distribuição, não passa por sistema de proteção. Bom, eu vi aqui que tinha uma caixa de inspeção aqui na parede, eu levantei ela e vi que parte dos cabos eles estão realmente indo para o quadro de luz, para o circuito de distribuição da casa. Isso daqui está correto, está certinho. Porém, a gente tem aqui 3 cabos que não estão indo para o quadro de luz. Então eu comecei a tentar entender o que esses cabos estão fazendo que eles não estão indo para o quadro de luz, que é o lugar onde eles deveriam estar indo. Então, ao seguir esse quadro de luz, eu vi que os cabos entravam por esse conduíte. E esse conduíte seguia aqui por um conduíte já instalado, né? O conduíte entrava dentro de outro conduíte que está aqui na terra. E esse conduíte da terra, ele entrava no conduíte que estava aqui instalado com outros cabos. Eu olhei, cabo em cima, entrando cabo novo, flexível, substituído, exatamente conforme deveria ser. E aqui embaixo, no conduíte, um cabo rígido. Não pode ter cabo rígido, gente. A gente tem um contrato aí e nesse contrato está muito claro que os cabos rígidos iam ser substituídos por flexíveis. Bom, esse conduíte desse jeito, um conduíte cortado debaixo da terra, isso não pode, tá, gente? A questão da água não é a maior preocupação, mas o problema é que a água entra com terra. E se entra terra dentro de qualquer conduíte desses, a gente não consegue mais mexer os cabos. Então, esse tipo de instalação não pode ser feita, tá? Aqui teria que ter, se fosse haver esse tipo de conexão, uma caixa de passagem para fazer a conexão aí dos conduítes. Bom, puxei essa capa, do mesmo jeito que eu fiz agora, e olha o que eu vejo. Os cabos novos, eles descem meio metro da parede e debaixo da terra a gente ia ter uma união de cabos. E imediatamente esses cabos passam a ser um cabo rígido antigo e isso estava enterrado dentro da terra. Primeira coisa, não pode ter união de cabo fora de caixa de junção ou caixa de inspeção. Isso é contra a norma, isso não pode. Segunda coisa, esses cabos aqui não foi o que a gente tinha combinado. Terceira coisa, isso aqui está sendo uma união de cabos enterrada debaixo da terra dentro de um conduíte aberto. Então basicamente a gente tem uma união de cabo debaixo da terra. Isso também não pode. E olha aqui, seguindo, olha esse detalhe desse aterramento. Olha a qualidade dessa instalação. Então vamos lá. Esses cabos aqui que estão saindo daqui, eles estão indo para algum circuito da casa. Eu já sei que circuito é o circuito do aquecedor
do banheiro inferior, do aquecedor de água. Esse cabinho, esse cabo que está aqui, ele está protegido por um único disjuntor de 63 amperes. O disjuntor central, ele não tem nenhum outro tipo de proteção, então isso quer dizer que a gente tem um circuito vivo dentro da casa que não passa pelo quadro de luz, que está bypassando, que está seguindo por outro caminho. Se tiver alguém um dia que vai trabalhar naquele sistema de aquecimento, vai fazer uma manutenção e ele desliga o quadro de luz inadvertidamente, e ele vai tocar naquele equipamento, ele pode ser eletrocutado. É grave isso. Esse circuito não tem proteção nenhuma, então a gente tem uma união passando por baixo da terra, onde vai chover, vai molhar, vai entrar água, vai entrar sujeira. Essa união de cabos está seguindo por um percurso que eu não sei aí até chegar lá embaixo, e esse cabo ele não tem proteção, não tem nenhum disjuntor protegendo ele. Não tem nenhum dispositivo, o DR não está instalado aqui, o DPS não está instalado aqui, a gente não tem nada para proteger esse cabo. Então, se acontece um curto-circuito, o que acontece? A casa pega fogo. Ou, pior, alguém pode ser eletrocutado tomando banho no chuveiro, porque aqui não está descendo nem fio terra lá para baixo. Então, bom, eu sei que a Benatec aí trabalha com funcionários terceirizados, empresas terceirizadas. Eu tenho certeza que a Benatec não deixaria isso acontecer. A Benatec sabe muito bem, ela tem uma anotação de responsabilidade técnica. Ela sabe que essa questão de cumprimento de normas não é obrigação contratual, é obrigação legal para as empresas de engenharia. O descumprimento dessas normas é crime, e esse tipo de ação, né, que leva a crer que alguém tentou esconder isso daí. Não tem motivo nenhum para fazer uma junção lá embaixo e não fazer a junção no local correto, que seria essa caixa de distribuição. Então eu peço aí pro pessoal da Benatec, eu acho que eu expliquei bem o que está acontecendo. Aqui a gente tem um fio rígido que deveria ter sido substituído. Esse fio aqui tem 8 ou 10 milímetros, que está dentro do escopo do contrato. A gente tem essa união aqui que não pode existir aqui. A gente tem um circuito paralelo ao circuito principal. Não pode acontecer isso daqui, tem tudo sair do quadro de luz. Eu inclusive previ um disjuntor no quadro de luz para esse tipo de instalação. E, bom, por pouco, né, eu peguei isso daqui. Se eu tivesse confiado, isso daqui só ia aparecer depois na vistoria, né? Assim que terminasse esse serviço de elétrica, e nós teríamos problemas. Então, eu peço à Benatec aí que verifique com os provedores de serviço por que eles estão fazendo isso, corrija esse problema o quanto antes e tome as devidas providências. Dessa forma aqui, essa instalação está oferecendo um risco para esse imóvel, ela está oferecendo um risco para os usuários dessa casa, e eu não vou deixar passar esse tipo de negligência na instalação elétrica. Esses cabos aqui e aquele chuveiro lá de baixo, eles podem muito bem passar por dentro da casa. Não precisa disso, não tem necessidade desse tipo de sistema. E a instalação com essa qualidade que está aqui é inaceitável, tá? Olha esse aterramento. Olha essas uniões de cabos aqui. Quadro de luz, eu vou entender esse quadro de entrada, essa caixa de entrada, que essa é uma instalação provisória ainda, tem que reparar. Mas era basicamente isso, tá? Então eu solicito aí que vocês tomem providências urgentes. Não é brincadeira isso que foi feito. Isso não deveria estar acontecendo nessa obra. O escopo foi muito claro, a gente falou explicitamente que era para atender às normas, embora nem precise dizer, isso é obrigação legal. E eu vou entender aí que no momento essa é uma ligação provisória, que vocês já vão providenciar aí o reparo e essa instalação conforme ela deveria estar, ok? Então agora eu preciso ir, obrigado.
Qualquer coisa aí eu estou à disposição para tirar mais dúvidas.